Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero confessar que estou muito feliz, porque o Senhor já nos visitou, o Senhor já manifestou o seu poder, o seu amor. Tivemos realmente um momento de louvor maravilhoso. O Senhor é presente. E o Senhor tem ainda coisas a fazer na vida de cada um de nós nesta manhã. Coisas que não fiquem só nesta manhã. O Senhor quer nos dar coisas duradouras. Coisas que saltem para a vida eterna, como diz a palavra. É preciso que haja realmente uma postura de firmeza em cada coração. Mas uma firmeza diferente. Uma firmeza de unidade. Aonde todos juntos aprendem a caminhar, todos juntos se dão uns aos outros e todos caminham em direção ao alvo que Deus estabeleceu para nós aqui. Aqui nós somos escolhidos de Deus para este lugar. Então nós temos que zelar, cuidar, fazer com que a bênção de Deus sempre caia sobre cada um de nós, como um todo. Eu quero convidar a igreja para que se coloque de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação desta manhã. O texto está no livro de Jó, capítulo 42. O versículo 5. Jó 42. Versículo 5 diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E vamos ler o 6 também. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Por enquanto só esses dois. Depois nós vamos ler mais alguns textos. Nós vamos orar agora em nome do Senhor. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar o teu nome e agradecer a ti, ó Pai querido, por esta manhã maravilhosa, Pai querido. Começou bem cedinho o teu sol, abriu bem cedo, gostoso. E o Senhor tem nos dado, Senhor amado, um dia maravilhoso mesmo. E podemos estar aqui, ó Pai querido. E já, Senhor amado, nos alegramos muito, Pai querido, com aquilo que o Senhor já fez. Quero falar publicamente, Pai querido, como parte do meu agradecimento pela vida do Léo, Senhor amado. Eu fiquei muito feliz hoje, quando fui cumprimentar o Léo, Senhor amado, e vi que o Léo já está bem espichado, Pai querido. E eu te glorifico, Pai. E eu te agradeço, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações.
E eu sei, Senhor amado, que o Senhor derrama as tuas bênçãos de uma maneira, Pai querido, maravilhosa. Por isso tudo, Senhor amado, sou grato a Ti por esta manhã. O Senhor tem nos reservado surpresas. O Senhor tem nos dado, Senhor amado, realmente do Teu aconchego. Muito obrigado, Senhor amado. E agora, Senhor, humildemente, apresentamos a Tua palavra, Pai querido. E suplico a Ti, que o Senhor tome a frente, Pai querido, como sempre. E que seja o Senhor a falar. Para que haja entendimento. Para que haja, Senhor amado, um renovo no meio do Teu povo, Pai querido. Isso só quem pode fazer é o Senhor. Que eu seja tão somente boca, Pai. Mas que tudo venha de Ti, ó Pai. Tu conheces o coração de cada um. Todos os corações estão abertos diante de Ti. E o Senhor está vendo cada um. Inclusive, Senhor amado, o coração daqueles que estão ausentes. Que o Senhor possa agir, ó Pai querido, de maneira tal que cada um de nós, Senhor amado, realmente tenhamos uma experiência de maravilha com o Senhor. Também quero pedir ao Senhor que Tu guardes a vida do Teu servo, o pastor Gu, que está viajando a serviço, Senhor amado. Que o Senhor o guarde ali e que o Senhor o traga em vitória, Senhor amado. Guarda também a vida da Gra, das meninas, porque o Senhor não deixa nenhum ponto sem nó, Pai querido. Tu cuidas de tudo. Fica, pois, conosco, ó Pai. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todos nós conhecemos a história de Jó. E sabemos muito bem de tudo aquilo que ele passou até o momento dele falar essas palavras. Estas palavras foram o ápice da experiência de Jó. Maravilha. A gente sabe também que Jó era um homem temente a Deus. Mas ele não conhecia Deus. Ele ouvia falar que existia um Deus. E que esse Deus era santo, era maravilhoso, que era digno de ser cultuado, era digno de ser louvado. Então Jó, ele tinha no seu coração um temor genuíno. Mas ele não conhecia Deus. Uma experiência assim semelhante aconteceu nos tempos do apóstolo Paulo, quando ele foi levar a palavra num determinado lugar, e lá havia vários locais de adoração, e um deles estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Então foi uma coisa assim, uma confirmação, eu creio, de que muitas pessoas
tem assim um temor no coração para com as coisas sobrenaturais. A gente vê no mundo hoje uma coisa muito diferente, que as pessoas estão cultuando descaradamente ao inimigo através de muitas formas, coisas ruins, coisas tristes, coisas aberrantes, coisas nocivas. E o pior é que a palavra nos diz que nos últimos tempos essas coisas estariam assim de uma forma tão aberta que as pessoas confundiriam isso e se debandariam para o lado daquelas coisas ruins. Porque ouvem falar de Deus, mas ao contrário de Jó, eles não temem a Deus. Essa é a preocupação do Senhor. Que as pessoas acabem realmente, de alguma maneira, entendendo a realidade de Deus, o amor de Deus, a forma como Deus age neste mundo todo, buscando alcançar vidas que se voltem para Ele e que tenham condições de ser salvas. O grande desejo do coração de Deus é que todo mundo seja salvo, disse o apóstolo Paulo. E ele continua trabalhando incansavelmente, buscando alcançar o maior número possível de pessoas para que adentrem ao seu reino e vivam as maravilhas que Ele tem preparado desde a eternidade para aqueles que forem alcançados pela sua graça. Muito bem. Então, a gente viu qual é o desejo do Senhor. E uma coisa aconteceu para que Jó tivesse aquela experiência, aquele ápice na sua vida. Eu te conhecia de ouvir falar, ele falou. Mas agora eu te vejo. Agora eu sei quem tu és. Agora eu experimentei de ti. Agora eu estou firme com o Senhor. E nada mais vai me abalar. O que foi que aconteceu com Jó? Jó passou, eu creio, pela experiência mais difícil que homem algum em todos os tempos jamais passou. Jó passou por uma experiência tremenda, muito forte, que judiou demais, mas que fez dele uma vida nova, uma vida eficiente. Eu não sei quantos anos ainda Jó durou depois da experiência, mas eu tenho certeza que foi um período muito mais frutífero do que tinha sido até então. Esse é o objetivo de Deus para a vida de cada um de nós. Transformar a nossa vida, mudar os nossos conceitos, mudar
os nossos sentimentos, mudar tudo de nós, para que sejamos firmes. Isso que aconteceu aqui hoje foi realmente um prenúncio, porque é assim que Deus quer que caminhemos, juntos, unidos, conscientes, valorizando aquilo que Deus tem dado para nós. Eu fiquei muito feliz, porque eu já falei não sei quantas vezes aqui, que eu fico sentado ali, mas eu fico olhando para lá e para cá, a ver quem já chegou, quem deixou de chegar, e fico orando. Senhor, traz o fulano, ele ainda não está aqui. E hoje, quando eu vi, estava casa cheia. Então, esse momento de hoje é o momento que tem que acontecer todos os domingos. É um momento que tem que estar no coração de cada um de nós como um compromisso. Tem que estar no coração de cada um de nós como alguma coisa da qual não podemos faltar. Isso é uma experiência que cada um de nós vai passar, para chegarmos todos a essa situação. Domingo, 10 horas da manhã, tenho um compromisso inadiável, um compromisso de amor, um compromisso de alegria, um compromisso que nada vai poder tirar do meu coração. Isso tudo que eu estou falando pode parecer assim, um sonho, mas na realidade, se a gente entrar pelo caminho certo, daquilo que nós vamos abordar, é o que vai acontecer. É o que Deus quer que aconteça. É o que Deus precisa que aconteça, para que Ele possa nos tomar nos braços assim, com aqueles brações enormes dele. Então Ele vai nos ajuntar e vai nos acarinhar. Esse é o desejo do coração de Deus. E Jó, a gente já viu, para chegar naquela situação de ver a Deus, de reverenciar a Deus, primeiro ele passou por um sofrimento muito terrível. Mas não foi falta de amor de Deus para com Jó. Foi o excelente amor de Deus. Então a gente depreende que o caminho que nos leva a Deus, presta atenção, o caminho que nos leva a Deus de fato é o caminho da humilhação, é o caminho da dependência de Deus, é o caminho do sofrimento com Deus. Por quê? Esse caminho pelo qual Jó passou é o caminho que mostrou a ele que ele não era nada. Ele não tinha nada. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos da terra de então. Mas ele viu que ele não tinha nada. Toda a riqueza dele, num momento
esvaiu-se. Num momento acabou tudo. Foram todos roubados. E ele ficou só. Para piorar a situação, com uma mulher lamuriosa. A mulher não foi tirada de Jó. A mulher ficou. Talvez como parte do sofrimento de Jó. Mas também foi a parte usada por Deus para depois devolver a Jó tudo que ele tinha perdido. O caminho que nos leva a Deus de fato, é o caminho da humilhação, o caminho do sofrimento, o caminho das provações. Por isso que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque é necessário. Por que é necessário a gente passar por isso? Justamente por causa dessa inversão de valores que o inimigo tem colocado sobre o mundo todo. Se você liga a televisão hoje, dá um enfado horrível. As pessoas festejando o lesbianismo, festejando os gays, festejando as pessoas que são maldosas, as pessoas. Está uma balbúrdia, está uma coisa horrível. Mas é o que está entrando no mundo. Porque o mundo vê que as coisas são fáceis, são mais fáceis assim. Quando você se entrega àquelas coisas que o mundo está oferecendo, parece que tudo fica mais fácil para você. E na realidade, então, o caminho normal dessas coisas é você se afastar de Deus automaticamente. Você chega numa situação que estar com Deus ou estar sem Deus dá tudo a mesma coisa. É a isso que o diabo tem levado as pessoas, naquela confiança que elas acham que têm, de estarem seguras, de poderem fazer qualquer coisa. Hoje o mundo é totalmente liberado. Você faça o que quiser. Ora, não está certo. Então, a gente precisa aprender a dependência de Deus. E qual é o único caminho? Porque Deus nos cobriu de amor desde o princípio. Ele fez um jardim maravilhoso. De vez em quando a gente vê algum jardim por aí e a gente se extasia. Oh, que jardim bonito, bem caprichado. Agora imaginem um jardim feito pelas mãos de Deus. Feito sob a ordenança de Deus. Devia ser realmente a coisa mais maravilhosa do mundo. Cobriu os seus 2 filhos de amor, de carinho. Deu tudo para eles. E na primeira oportunidade que tiveram para decidir entre Deus e o inimigo, eles decidiram pelo inimigo. E isso vem sendo até agora assim. Por quê? Porque o homem tem tido um sentimento de valorizar a si próprio. O homem, a tendência natural é valorizar a si próprio, valorizar aquilo que conquistou, valorizar a sua capacidade de conquistar coisas. Então, se ele se torna rico, ele valoriza a sua riqueza, porque aquilo dá para ele uma segurança, ele pensa. Aquilo dá para ele a condição de conseguir tudo o que ele quer, tudo que ele precisa. E Jó podia perfeitamente estar sentindo a mesma coisa. Ele era um dos homens mais ricos do mundo.
Então foi preciso, aliás, que Deus criasse uma forma, infelizmente uma forma doída, para que o homem caia na realidade da sua fragilidade. Cada um de nós precisamos cair na realidade da nossa fragilidade. Porque enquanto nós estivermos confiando em nós, na nossa capacidade, no nosso genialismo de criar coisas, a gente está à mercê do inimigo da maneira como ele quiser. Então, a partir do sofrimento é que a gente vai alcançar condições para isso. E a gente vê esta realidade na vida de um grande servo de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, um exemplo claro, claríssimo, daquilo que Deus pode fazer na tua vida, através do sofrimento, se você entender o propósito de Deus, e se você valorizar a atenção que Deus está dispensando sobre a tua vida. Porque não adianta você passar por sofrimento e ficar a vida inteira recriminando a Deus, ficar a vida inteira se achando a pior das criaturas, ficar a vida inteira xingando, vociferando. Nada disso vai adiantar. É preciso que você entenda que Deus te ama e que o amor de Deus, para surtir o efeito necessário, precisa ser manifestado desta maneira. Porque você precisa sentir que você não tem capacidade para nada, se Deus tirar a mão de sobre a tua vida. Se Deus esconder a mão, posso olhar para todos nós e dizer assim: você já era. Se Deus tirar a mão da tua vida, você já era. Então você precisa valorizar a mão de Deus na tua vida. E infelizmente, isso não é só para nós, é para o mundo inteiro. Infelizmente, a gente só cai na realidade de Deus quando a gente começa a sofrer. Quando a saúde está boa, graninha no bolso, carrinho funcionando bem, então Deus não tem tanto valor para a tua vida. Infelizmente é assim. Daí você viaja, passeia, vai a festas, faz tudo o que agrada ao teu coração. E Deus fica ali um pouquinho mais para trás. Espera um pouquinho, Senhor. Hoje é dia de ir na festa. Então o Senhor entende, né, Senhor? A gente precisa também de festa. A gente precisa de coisas que o mundo oferece. Então a gente sempre, infelizmente, sempre foi assim. Por isso que quando o Senhor resolveu acabar com aquela folia de Paulo de perseguir os cristãos, a gente conhece também que tudo aconteceu. E eu quero ler um texto que o Senhor falou para aquele
servo dele que foi mandado a orar com Paulo para que Paulo tivesse a sua visão restituída. Então está em Atos, no capítulo 9, os versículos 15 e 16. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi assim que Paulo foi chamado. Foi dureza de Deus? Foi revanchismo da parte de Deus? Foi vingança da parte de Deus, já que Paulo tinha matado muitos cristãos, tinha prendido muitos cristãos, era o terror dos cristãos. Quando o Senhor mandou esse tal profeta ir orar com Paulo, ele ficou com medo, falou assim: ô, mas tenha dó de mim, aquele homem é terrível, ele tem matado os teus filhos, agora o Senhor me manda lá, ele vai matar eu também. Daí o Senhor falou essas palavras para ele: não, pode ir, pode ir. E ele falou: e eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. É a forma que Deus encontrou para mudar o coração de Paulo, para mudar os valores de Paulo, para mostrar para Paulo que existe um Deus real, vivo, que é digno de ser reverenciado, que é digno de ser acatado, de ser amado. Paulo até então não amava esse Deus, não amava, ele nem conhecia, ele tinha zelo pelo Deus dos seus pais, tinha zelo pelo Deus dos seus pais. Quando eu era criança, fui ficando jovenzinho, eu tinha respeito por Deus, mas porque Ele era o Deus do meu pai. E quantos de nós já viveu essa experiência de ser crente porque o meu pai é crente, mas no coração não tem nada? E se Deus não tocar no coração dessa pessoa, um dia ele vai morrer como servo de Deus ou como conhecedor de Deus, mas do Deus do pai dele. E isso, Deus quer acabar com isso. Então, ele precisava pôr Paulo de pé. Então Deus mostrou o caminho do sofrimento para Paulo. Não foi vingança. Não foi assim, aquela vontade de rir das pessoas. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu assisti um filme sobre os deuses mitológicos. E eu lembro bem que dois deuses conversando, e eles olhavam, né? No ideal dele, daquele que escreveu isso aí, olhavam lá de cima, do alto que eles estavam, e ficavam rindo das pessoas que estavam lá embaixo, sofrendo, que estavam chorando, as pessoas que estavam lá sem ter o que comer, sem ter o que vestir, e eles riam, eles se alegravam com aquilo, porque eles eram superiores. E aquela montanha de gente lá embaixo eram pisoteadas por eles. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele permite o sofrimento, mas Ele chora conosco. E Ele insiste para que eu acabe descobrindo os valores de Deus na minha vida, para a minha vida. Foi o que Ele fez com Paulo. Não foi vingança.
porque Paulo tinha sido uma pessoa realmente cruel. Não, não foi. E se você foi cruel um dia na sua vida, pode ter certeza que Deus quer quebrar o teu coração e quer te dar arrependimento e já te perdoou, para que você seja uma nova criatura, uma vida nova para Ele. Foi assim que Deus fez com Paulo. E Deus mostrou a Paulo o quanto era importante que ele entendesse: eu, sem Deus, não sou ninguém. Cada um precisa entender isso. No coração, de verdade, você precisa entender que sem Deus, você não é ninguém. Você é como a tua originalidade, pó. Você vai ser pisoteado pelo inimigo, zombado pelo inimigo. Você vai fazer coisas que o inimigo quer que você faça, tão somente isso. A gente tem um exemplo do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas um dia ele caiu na bobagem de pecar, de sair dos caminhos do Senhor. E ele cometeu tantas atrocidades que foi uma coisa feia demais. Se Deus não tivesse ido lá socorrer o Davi, ele teria sido o pior rei do mundo, teria desgraçado a vida de tanta gente, porque sem Deus, o nosso sentimento se torna um sentimento mundano. Sem Deus, as nossas vontades são as vontades do diabo para a nossa vida. A gente vai se alegrar com as coisas ruins, a gente vai se alegrar com as coisas feias, obscenas, maldosas que estão no mundo. E isso vai ser o desejo do nosso coração. Então você precisa aprender a valorizar Deus na tua vida. E nunca mais deixar Deus em segundo plano na sua vida. Nunca mais. Nunca mais. Infelizmente, a gente tem visto isso. A gente ainda tem deixado muitas vezes Deus de lado da nossa vida. O caminho do sofrimento é o caminho que vai fazer te entender que se você não tiver Deus, você não é ninguém. De outra maneira, já está mais do que provado pela nossa própria vida que nós não valorizamos a Deus adequadamente. Nós alardeamos que somos cristãos, alardeamos que somos servos de Deus. Mas toda vez que surgir uma oportunidade de deixarmos Deus lá atrás da nossa vida, a gente vai fazer. Por isso Deus permitiu. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo aprendeu muitas coisas. Talvez
A coisa mais importante que Paulo tem aprendido, eu coloquei assim: aprendeu o amor pela igreja e viveu para ela. Paulo, através do sofrimento, porque a gente não pode duvidar disso. Porque os textos de Paulo mostram como ele fala com entusiasmo dos sofrimentos pelos quais ele passou. E ele chegou à conclusão que foi através do sofrimento que ele se desenvolveu, que ele teve uma vida espiritual abundante. E uma das coisas foi que ele aprendeu o amor pela igreja. O amor pela igreja. E viveu para ela. Viveu para a igreja. Colossenses 1:24. Olha lá o que ele fala. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Não se importava de ser preso, não se importava de ser açoitado, não se importava de ser apedrejado, não se importava com nada, contanto que ele pudesse viver pela igreja, que ele pudesse amar a igreja, que ele pudesse se dar à igreja. Por quê? O melhor lugar que nós temos, ou que viveremos na eternidade, é na glória com o Senhor. Mas aqui, nesta presente vida, o melhor lugar que nós temos para ficar é na casa de Deus. Não podemos negligenciar isso. O melhor lugar que temos para viver neste mundo é na casa de Deus, é valorizando a casa de Deus, é lutando pela casa de Deus, é orando pela casa de Deus, pelos participantes da casa de Deus. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que Deus espera com aquilo que Ele tem operado em nós através do sofrimento. Que você ame a igreja, que você seja capaz de entender que sem Deus na tua vida, você não é absolutamente nada. Você vai para o inferno sem Deus. E você precisa aprender a amar a igreja, que é a casa de Deus. É aqui que você tem os teus irmãos, o povo que Deus escolheu para estar junto com você, o povo que vai orar por você, que vai te abraçar, que vai se alegrar com você, que vai chorar com você. É o povo que vai fazer a diferença na sua vida. Agora você pode pensar assim, estou vendo bem isso aí. Porque até hoje, nenhum irmão da igreja orienta-se. Nenhum irmão da igreja foi me acudir nas minhas necessidades. Por quê? Eu falei no início. Nós temos que ser unidos. Não é só eu que estou em dificuldade. É você. Cada um de nós tem que aprender isso. Para que a gente sinta como Paulo sentiu. Eu choro com os que choram. De sinceridade.
Mas o que a gente vê hoje, se está com dificuldade, é porque está em pecado, é porque é um vagabundo, é porque é um sem vergonha, é porque é isso, porque é aquilo, por aquilo outro, mas não abra mão para estender ao irmão. E é isso que Deus quer acabar. Porque se você for sentir for capaz de sentir amor pelo seu irmão, é a forma, segundo a palavra de Deus, de amar a Deus. A palavra diz assim: como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Você é mentiroso, diz a palavra. O apóstolo João não teve papas na língua não, ou na mão. Ele falou: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. A verdade não está com você. Então nós precisamos amar a igreja. O objetivo de Deus é que nós nos amemos de maneira tal que se um domingo a gente faltar, a gente vai se sentir triste. Oh, que pena! Não vou poder ver os meus irmãos hoje. Mas a gente falta da maneira mais desavada e não sente nada. Paulo amou a igreja. Nós precisamos aprender a amar a igreja. Segundo Coríntios 11, 28 e 29, diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. É o sentimento de Paulo. E eu digo para vocês, não era um sentimento falso. Não eram palavras falsas. Paulo não estava falando abobrinhas aqui, não. Porque a gente aprendeu que toda a Escritura é divinamente inspirada. O Senhor Deus está por trás destas palavras de Paulo. Ele não está mentindo, não está faltando com a verdade. Ele sentia tinha mesmo esse sentimento. Coisa que foi pelo sofrimento que ele alcançou. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse é o amor que Paulo chegou, que Paulo alcançou. Então Deus não estava errado. Às vezes eu estou orando, eu falo assim: puxa, Senhor, o Senhor é realmente muito sábio. Tudo o que o Senhor faz é perfeito. O Senhor provou mais uma vez. Às vezes eu me lembro de alguma coisa que aconteceu e eu falo assim: o Senhor realmente é perfeito, porque o Senhor faz tudo perfeito. A gente olha até ali, Deus olha por cima dali, à frente daquilo que está ali, e Ele está sabendo o que está fazendo. Paulo alcançou, porque Paulo foi humilde. Nós não temos sido humildes diante de Deus, porque quando sofremos a gente xinga, a gente esperneia, a gente quer voltar atrás, a gente faz um monte de coisa errada, achando que Deus está errado. Chega até a xingar a Deus.
Está errado. Você tem que aprender a humilhação. Veio de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi como Jó fez. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome de Deus. Quem é que foi capaz de falar isso? De ter milhões. Ser o homem mais rico do mundo. E de repente se vê como o mais pobre do mundo. Sem filhos. Talvez os netos, se ele já tivesse neto. E falaram uma coisa dessa de coração. Hein? Pensa aí. Pensa aí. O Senhor o Deus, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome de Deus. Ponto final. A mulher retrucou. Está falando como louca, mulher. Quieta aí, baixo facho. Se você souber receber de Deus aquilo que Ele está dando para você, ou aquilo que Ele está permitindo para você, seja enfermidade, seja uma crise financeira, seja uma briga, seja problema com filhos, isso aí está sendo duro para mim. Mas o Senhor tem me ensinado a baixar o facho também. Então, é a forma que vai fazer com que o sofrimento surta o efeito necessário na tua vida. Então você vai ser capaz de falar: glórias a ti, Senhor amado. Glórias a ti. Porque o Senhor me ajudou e eu continuo vivo. Apesar das dificuldades. Isso é de todo necessário. Paulo também exortou e incentivou os cristãos a permanecerem no Senhor, apesar das tribulações. Veja bem que são coisas voltadas à casa de Deus de uma maneira bem palpável mesmo. E aquele que é o segundo mandamento mais importante dito pelo Senhor Jesus: ame ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus falou que é o segundo mandamento mais importante dado por Deus. É o segundo mandamento mais importante que tem. Que você ame ao teu próximo, que você ame o teu irmão, que você se dê em amor pelo seu irmão. E Paulo, se dar em amor é saber incentivar, ajudar, para que ele não caia de vez, para que ele não perca a salvação. Isso é o amor que tem que ser revelado na vida de cada um de nós. Olha lá. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Estas foram as palavras de Paulo. Isso é o que foi falado nesse sentido. A gente vê o irmão sofrendo, a gente critica, ou a gente deixa para lá, ou a gente pode ficar neutro. Mas a gente tem que aprender. Nós somos uma unidade. Nós somos um grupo colocado por Deus. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. Então, se o meu irmão não está conseguindo caminhar direito, eu tenho que sentir no coração
o desejo de lutar por Ele, de ligar para Ele, de ter uma conversa, de orar por Ele, de fazer prevalecer a vontade de Deus para com a vida dele. Então eu preciso aprender esse incentivo, eu preciso aprender a interessar-me pela vida dos meus irmãos, coisa que Paulo alcançou e testificou inúmeras vezes, que pelo sofrimento, pelas tribulações, estas coisas são alcançadas. Romanos 5, versículo 3 e 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Quantos homens no mundo têm caminhado em direção ao inferno, porque não têm esperança? E nós precisamos ser os portadores disso. Nós temos que alcançar isso. Há uma diferença muito grande na vida daqueles que dizem amar a Deus para a vida daqueles que realmente amam a Deus. E nós precisamos descobrir isso. Eu tinha anotado mais coisas para falar, mas eu acho que eu demorei demais. Mas eu acho que aquilo que foi falado já foi de bom tamanho. O que eu quero então, para concluir, é falar para cada um que nós não estamos isentos das tribulações. E olha, isso que tem acontecido é só o começo. Porque a palavra de Deus alerta que a gente vai viver momentos muito difíceis. Aqueles momentos terríveis ditados pela palavra da grande tribulação, nós já não estaremos aqui. Já teremos sido alçados à glória de Deus. Mas ainda assim, aquilo que ainda temos pela frente são coisas muito difíceis. E é preciso que a gente aprenda. É preciso que a gente aprenda. A obra de Deus não é um oba-oba. As coisas de Deus não são nada de oba-oba. Ah, Deus é bom. Ah, Deus é maravilhoso. Ah, Deus é isso. Uma irmãzinha que às vezes não tem entendimento e faz coisas erradas e depois, espero de Deus a redenção. Não, a obra de Deus não é assim. O Senhor quer que a gente lute, o Senhor quer que a gente lute para alcançar essas bênçãos que podem ser alcançadas, que podem ser vividas através da tribulação. A palavra é muito clara, é muito incisiva. E se você entender que a tribulação reflete o amor de Deus pela tua vida, então aí fica mais fácil de você suportar, de você gerenciar bem aquela situação e ver aquilo que Deus está fazendo através daquele momento. É muito importante que seja assim. Se você assumir um posicionamento verdadeiro para com o Senhor, para com a casa do Senhor, infelizmente ainda
há muita falta na casa do Senhor. Isso é uma coisa que precisa realmente ser mudada na vida de cada um de nós. Precisamos entender que a casa de Deus é o lugar que Deus preparou para nós. É aqui que Deus nos quer, trabalhando, vivendo para Ele. Ele não pede tanto tempo para nós. Uma semana inteira. 3 horas. Uma semana inteira, 3 horas. Para estarmos aqui, eu estou olhando ali, acho que ainda não chegou a 3 horas. Uma semana. O resto você pode fazer muita coisa. Mas separe o tempo de Deus para Deus. Use o tempo de Deus para Deus. Se não tem condição, peça a Deus que crie condições. E Ele vai gerar condições para que você faça isso. É uma questão de interesse realmente, de entendimento. De que as coisas de Deus, elas têm que ser importantes para a tua vida. Se você não sentir isso, você vai ser um crente meia boca, sempre. E você não vai poder usufruir das maravilhas de Deus. Entendido? Amém. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero glorificar o teu nome. Agradecer a Ti pela Tua palavra, ó Pai querido. Agradecer a Ti, ó Pai querido, pela Tua presença. Agradecer a Ti, Senhor amado, pela preocupação que o Senhor tem tido para conosco. Oh, meu Pai, muito obrigado. Que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor continue a falar, ó Pai querido, em cada coração, para que nenhum de nós esmoreça, ó Pai querido. À medida que os dias estão passando, Pai, parece a nós que as coisas estão ficando realmente mais difíceis a cada dia. Mas nós não podemos desanimar, Senhor amado. Por isso, pelo Teu Espírito, fala ao coração de cada um, Senhor amado, para que a gente realmente se sinta fortalecido, se sinta realmente motivado, Pai querido, para continuar a caminhar, para buscar, Senhor amado, a Ti, buscar os Teus interesses, ó Pai, porque isso realmente vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Continua conosco, Pai, no restante deste dia e em todos os demais, ó Pai querido, e mostra-nos, ó Pai, a cada momento a excelência do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.